negócio para vocês aqui bem rapidinho. É um versículo que eu já li ele várias vezes, mas um dia o Senhor me entregou o entendimento dele. Está lá em Isaías 45, verso 1, diz assim: assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura dos seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Queridos, tenho certeza que a maioria de nós já leu esse texto várias vezes. Isaías está falando de Ciro. Ciro foi o rei persa que desbancou a Babilônia, que conquistou a Babilônia. Só que Isaías está falando de um homem, e dando nome a um homem que só vai nascer mais ou menos 200 anos à frente. Só para você ter ideia de como a Bíblia, a palavra do Senhor é verdadeira. Ele está declarando que Ciro, que vai nascer 200 anos à frente, dando nome, vai conquistar a Babilônia e derrotar vários reis. Mas o que eu quero dizer com vocês com isso? Não se preocupe com a noite, querido. Fique calmo, tranquilo, porque essa noite, ela já está escrita, desde a fundação do mundo. Então tudo que vai acontecer aqui, ou deixar de acontecer, foi o Senhor que preparou. Então não se preocupe com o relógio. Eu não falo muito, espero não falar muito, mas fique calmo, tranquilo, que vai dar tudo certo, amém? Glória a Deus. E sabe por que eu tenho certeza disso, tá? Que vai acontecer? Meu genro, viu, gente? Meu genro. Sabe por que eu tenho certeza que isso vai acontecer? Porque ele vive. E se ele vive, eu posso crer no amanhã. Canta de novo para nós. Vamos adorar o Senhor, querido, porque ele vive. E se ele vive, nós podemos crer no amanhã. Amém? Porque aleluia, aleluia. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Amém, Senhor. Amém, Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque ele vive. Posso crer no porque ele mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor, querido. Aplauda o Senhor. Sabe por que eu gosto dos hinos do Inário, pastor Arnaldo? Pastor Arnaldo vai entender o que eu estou dizendo, porque eles me lembram de onde Deus me tirou. Eles me lembram de onde Deus me resgatou. Eu já fui um crente, querido, meio estranho. Isso aqui, se tocasse em qualquer igreja, eu levantava e ia embora. Tinha que ser o órgão
e o inário na mão, nossa, e o fogo descia, viu? Não precisava disso tudo, não. Precisava só de um coração contrito, amém? Queridos, para quem não me conhece, o pastor já me apresentou, meu nome é Marcos, sou casado com a Cláudia, pai da Rebeca, do Estevão, do Gabriel, que está lá no diaconato, e da Amanda, que mora em São Paulo. Temos 4 netas. Márcio, vou te ensinar uma coisa, a pastora já profetizou, está demorando, eu era doido para ter um neto, a Rebeca e o Natan não agia. Sabe o que eu fiz? Eu profetizei, eu comprei um berço e coloquei na sala deles. 8 anos depois, eu tenho 4 netas. 8 anos depois, é profético. Compre um berço novamente e põe lá para você ver, vai vir rapidinho, amém? Minhas netas queridas, na hora que vocês verem elas, vocês vão saber que é minha, porque é tudo a minha cara, então não tem como não ver que é minha neta, amém? Mas querido, hoje, além de ser, o pastor me lembrou hoje, né, mandou até uma foto lá no grupo de líderes, de ser o nosso 9º ano como pastor, ungida pastor. Geralmente quem me lembrava disso era a Valéria, mas ela esqueceu hoje. Ela mandava todo início de ano, mas hoje ela esqueceu. Está em pecado, irmã. Hoje, dia 2 de janeiro, fazem 22 anos e um mês que eu pisei em Araguari. 22 anos e um mês. E Deus me trouxe para cá, querido, a trabalho. E aqui Ele me deu vários amigos. Alguns passaram pela nossa vida, outros se estabeleceram. Dalva e Carlinhos foram os primeiros. Arnaldo veio em 2022 também, 2023, desde lá a gente é amigos. Conheci o pastor Douglas na igreja Luz para os Povos, 2003, já tem 21 anos que a gente caminha junto. E a nossa caminhada veio, até que um dia 23 de dezembro de 2021, eu infartei. Estava de férias com a família, e eu passei 9 horas, eu estava dentro do avião, eu desci do avião e fui passar 9 horas internado no hospital, fazendo exames. E os médicos e enfermeiras do hospital, eles sempre chegavam, toda vez que vinham fazer um exame, falaram: daqui você não sai não, seu caso é grave, você corre risco de morte, Mas o que eu estou querendo dizer com isso, querido, é que nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Então nós precisamos viver o hoje. Viver o hoje como se fosse o último dia das nossas vidas. Viver o hoje intensamente no Senhor. Eu não sei, queridos, se tem uma coisa que aquele dia 23 de dezembro me ensinou, pastor Humberto, eu não sei se amanhã, ou se mais uma vez eu vou poder subir nesse altar. Eu não sei se amanhã eu estarei conversando com vocês, mas eu sei, e eu entendi, que eu preciso me arrepender diante de Deus. Uma coisa, queridos, que esse dia me ensinou, é que nós não sabemos o dia de amanhã, mas uma certeza tem: nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos entregar ao Senhor verdadeiramente. Nós precisamos nos confessar ao Senhor, colocando todas as nossas mazelas, todas as nossas... Será que eu estarei com Ele? Será que nós estaremos com Ele? Faça uma retrospectiva da última semana que você viveu, querido, dos últimos 7 dias, e veja se o seu comportamento, se seu agir, se seu procedimento como pai, como empregado, como patrão, como marido, te capacita a participar das bodas do Cordeiro. Eu estou falando o que eu estou falando para vocês, querido. Eu preguei para mim antes, Deus pregou para mim antes, foi falado comigo antes, mandou me analisar, eu me
posicionar. E sabe, e eu encontrei, e a gente encontra na Bíblia, um homem que eu gosto de falar sobre ele, gosto de ler sobre ele. Eu gostaria de ler para vocês Salmo 51. Salmo 51. A partir do verso 1. Davi escreveu esse salmo, o rei Davi. E ele vai dizer o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleita em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Senhor, essa é a tua palavra, e nela nós cremos, e nela nós te pedimos, Deus, ministra no nosso coração nessa noite, Deus, que não seja o teu servo, Senhor, mas sim o teu Espírito a falar à tua congregação, Senhor, que eu seja somente um instrumento do Senhor, Deus. E Pai, em nome de Jesus eu te peço, que ouvidos espirituais estejam abertos, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor quer entregar, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, nós começamos ontem essa primícia. Pastor Wellington ontem trouxe uma palavra tremenda, maravilhosa, falando sobre as marcas que do evangelho que você precisa ter, de você carregar cicatrizes por amor ao evangelho. Marcelo veio logo em seguida, falando que nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo. E para nós termos essa marca do evangelho em nós precisamos verdadeiramente conhecer o Espírito Santo. E o Márcio veio aqui agora há pouco falando sobre obediência. Nós só vamos conseguir ter as marcas do evangelho se nós conhecermos o Espírito verdadeiramente e andarmos em obediência a Ele. Então, não se perca, preste atenção no que o Espírito quer falar com você nessa noite. Pode ser que de todos aqui, Deus só queira atingir uma pessoa. Por isso todos prestem atenção, porque Deus fala, querido. Só para você entender como Deus já começou a falar desde ontem. Amém? Então Davi, através desse salmo, ele busca
um altar de restauração para a sua vida, pastor Wellington. Eu procurei na Bíblia as batalhas de Davi, para ver quantas batalhas ele havia perdido. Eu não dei Google não, tá? Mas eu não achei, assim, não encontrei derrotas de Davi. A única batalha que Davi perdeu, que eu pude identificar, foi aquela em que nos tempos que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em casa. Davi ficou em casa. E Davi em casa, ele foi um homem que, olhando para uma janela, viu uma mulher que se banhava nua diante de uma janela. E isso despertou algo em Davi, que o levou a perder talvez a sua maior batalha. Ele caiu. Ele caiu. O homem segundo o coração de Deus, agora está enlaçado pelo pecado, porque com essa queda, querido, com essa queda, Davi acha que tinha como esconder isso de todo mundo. Ele dorme com Betseba, ele manda buscar a Betseba, depois que ele a viu pela janela, leva para o quarto dele, ali ele dorme com ela, e ela ali concebe um filho. E Davi, ele agora, sabedor disso, ele precisa resolver a situação. Mas como a maioria de nós, em vez de ir para diante do Senhor e se confessar, ele tenta resolver com a força do próprio braço. E aí ele tem uma ideia que ele acha que bacana. Vou dar folga para Urias, marido de Betseba, vou trazer ele para o reino. Ele está lá na guerra, ele vai vir, deita com a mulher, ela vai estar grávida mesmo, ninguém vai desconfiar, problema resolvido. Só que ele traz Urias, e Urias não quer descansar. Urias quer voltar para o campo de batalha, porque os seus comandados e o seu general estão no campo de batalha. Então, como os seus homens e o seu general estão no campo de batalha, ele poderia ficar no conforto do seu lar. Ele não aceitava isso. Aí Davi tem uma segunda ideia, pastor Wellington. Vou fazer um banquete em honra a ele, vou embriagá-lo, e ele vai embriagado para sua casa e vai deitar com a sua esposa. Mais uma vez, não funciona. Mesmo embriagado, Urias dorme na porta do palácio, mas ele não tem coragem de deitar com a sua esposa, porque os seus estão na guerra. E ele agora, duas tentativas e nada aconteceu. Então ele tem uma decisão, ele toma uma decisão: vou matar Urias. É o único recurso. Ele escreve uma carta endereçada ao general Joabe, mandando colocar Urias na frente de batalha, para que Urias fosse morto na frente de batalha. Ele sela a carta e entrega ao próprio Urias para levar essa carta. Urias é colocado na frente de batalha e morre na frente de batalha. Só que Urias não foi para a frente de batalha sozinho, querido. Muitas vezes a gente lê o texto e acha que ele foi lá sozinho. Não, ele estava acompanhado dos seus soldados. Então não só Urias morreu, pastor Wellington. Vários homens morreram por causa do pecado de Davi. Vários homens sucumbiram por causa do pecado de Davi. E Joabe manda avisar Davi: fica tranquilo, que o problema foi resolvido. Davi espera passar o luto de Betseba, se casa com ela, que agora ele casado com ela, ninguém desconfiaria, e o filho realmente seria dele. Olha o que o pecado pode fazer conosco, querido. Porque isso que aconteceu com Davi está sujeito a acontecer com qualquer um de nós. Um homem
segundo o coração de Deus, um homem que falava com Deus, um homem que andava com Deus, um homem que Deus dava as vitórias para ele, um homem que Deus escolheu ainda menino para governar Israel. Ele agora está emaranhado no laço do pecado. E o pecado, querido, ele quebra os nossos ossos. O pecado entristece a nossa alma. O pecado nos derrota. O pecado nos torna tristes, sem rumo. Eu não sei vocês, mas eu já me vi nesse lugar. E eu sei o que o pecado pode fazer com o homem. A destruição que o pecado traz na vida de um homem. Só que aparentemente o plano de Davi deu certo, pastor Wellington. Ninguém ficou sabendo de nada. Ele agora casa com Betseba e o filho dele. Mas aí a gente precisa ler 2 Samuel, capítulo 11, verso 27. Vou ler para vocês, 2 Samuel 11, 27. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e deu à luz um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Queridos, entenda uma coisa: o que ninguém vê, Deus vê. O que ninguém está sabendo, Deus está sabendo. Se há alguma coisa escondida em nós, Deus está sabendo. E outra coisa, e aquele que esconde o seu pecado, ele não prospera, querido. Quem esconde pecado não prospera, não caminha, não rompe, fica estagnado, fica parado. Só que aí, enquanto Davi lutava para esconder o seu pecado, achando que ninguém mais sabia, Deus manda o profeta Natan conversar com ele. O profeta Natan chega lá. Ele devia ser um homem bom de oratória, que sabia contar uma história. Vira para ele e diz assim: Davi, preciso resolver uma pendência. Davi fala: qual? Fala comigo, estamos juntos. Viu, Isaac? Aí ele conta a história. Havia um homem muito rico, com várias ovelhas e gado, e chegou uns visitas importantes na casa dele, e ele quis dar um banquete. Só que havia um homem muito pobre, com a única, nem lembro mais se é vaca ou se é ovelha, tinha um animal lá. O que ele faz? Ele mata o animal desse homem pobre, sua única ovelhinha que ele tinha, e serve para os seus convidados. A Bíblia vai dizer que nesse exato momento Davi se ira com esse homem rico. Aí Natan fala com ele assim: o que nós vamos fazer? Davi, vamos matar esse infeliz, e ele vai ter que restituir 4 vezes mais o que ele cometeu contra esse homem. Só que aí, sabe o que acontece? Deixa eu descer aqui. Sabe o que acontece, pastor Arnaldo? Então faz assim, ó. Você é esse homem, Davi. A Bíblia vai dizer que ele leva o dedo e aponta e fala assim: você é esse homem. Você é esse homem. Urias, querido, ele obedecia a Davi, como o Márcio falou aqui hoje. Ele honrava Davi, ele respeitava Davi. E Davi, por um momento de prazer, ele destruiu um lar. Ele destruiu a vida de Urias, e ele destruiu praticamente a sua casa. Porque quando Deus fala, quando ele declara que o homem teria que restituir 4 vezes mais, ele declarou uma sentença sobre a sua vida. Por isso, querido, muito cuidado com aquilo que você fala, que você pode estar se sentenciando. Nós precisamos tomar cuidado com o que falamos, principalmente no altar do Senhor. E agora, Davi sentenciou a sua vida, sentenciou a sua casa.
Procura ler lá depois, você vai ver que Davi, ele paga 4 vezes. Ele perde 4 dos seus filhos. Natã aponta o dedo e diz: Deus te deu tudo e te daria ainda mais se pedisse, e você tomou a mulher do seu amigo. Se você ler o texto, querido, vai falar, Natã vai falar assim: se você pedisse, as mulheres que você pedisse, Deus te daria. Por que que você foi atrás da mulher de Urias? Só que agora, querido, Davi, ele entendeu, na hora que ele viu que Deus já estava sabendo o que estava acontecendo. Você sabe o que é que Davi fala? A resposta de Davi, quando Natã aponta o dedo na sua cara e fala que ele é esse homem, ele fala: Deus, pequei contra ti, Senhor, pequei contra ti. E agora, queridos, esse homem precisa entrar num lugar de restauração, num lugar de se reconectar com Deus novamente. Pequei contra ti. Vocês vão entender daqui a pouco o que ele fala: pequei contra ti. Então Davi agora entende que ele precisa de uma absoluta necessidade de arrependimento. Enquanto ele se calou, os seus ossos praticamente secaram. Não há cura para a nossa alma, não há solução para a nossa vida, enquanto não houver arrependimento. Olha o que o verso 3 vai dizer, queridos: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi está reconhecendo o seu pecado, mas não está tendo remorso. Ele verdadeiramente está arrependido daquilo que ele fez. Davi, agora, ele precisa se reconectar com o Senhor. Por isso, queridos, esse verso 3, põe aqui para mim novamente, Salmo 51, verso 3: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pastor Bruno, Davi não está culpando ninguém por causa do pecado dele. Davi não está dizendo: pastor, Senhor, aquela mulher estava nua diante da minha janela. Senhor, foi um momento de necessidade. Senhor, eu cheguei na janela e, Senhor, foi o fulano que me apresentou, foi o ciclano que me levou a isso. Não, ele não acusa ninguém, ele aponta o dedo para ele mesmo e diz: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está diante de mim. Queridos, todos nós conhecemos as nossas transgressões, todos nós conhecemos, todos nós sabemos das nossas transgressões. Não foi a mulher que tu me deste, Senhor, não foi o marido que tu me deste, Senhor, foi eu mesmo que caí. Eu pequei contra ti, eu pequei contra ti. Não culpe ninguém, querido, assuma a sua responsabilidade. Davi precisava ter pleno reconhecimento da natureza do que ele fez. Verso 1 e 2, põe o verso 1 e 2 para mim. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do teu pecado. Você consegue detectar 3 palavras aqui, querido, nesse texto, nesse versículo 1 e 2. A primeira é transgressão, a segunda, iniquidade, e a terceira, pecado. Nas transgressões, Davi se rebelou contra o Senhor. Na transgressão, ele se revolta contra a autoridade
que era sobre a vida dele, que era o Senhor. Na iniquidade vem a perversão, algo sujo, Humberto. Desejar a mulher do seu melhor, do seu grande amigo, daquele seu companheiro de batalha, de guerra. Algo vergonhoso. Algo vergonhoso. E o pecado afastou ele de Deus. O pecado nos afasta do Senhor, queridos. O pecado nos afugenta do Senhor. Lembra de Adão, quando ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal, que ele desobedeceu ao Senhor? Qual a primeira coisa que ele fez, querido? Foi fugir da presença de Deus. O pecado nos afasta da presença de Deus. Então temos que clamar ao Senhor para que Ele nos purifique, para que as nossas transgressões, a nossa iniquidade e o nosso pecado não nos alcance, não nos matem, não sequem nossos ossos, não traga tristeza à nossa alma. Precisamos nos arrepender, querido. Precisamos nos arrepender. Precisamos confessar que tudo isso é contra Deus e diante de Deus. Davi, ele entendeu que o que ele tinha feito era contra Deus e ele fez diante de Deus. Põe o verso 4, por favor. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Contra quem Davi pecou, querido? Contra Betseba? Contra Urias? Contra quem Davi pecou? Ele está escrevendo no texto. Contra quem, querido? Fale. Davi pecou foi contra o Senhor, querido. Davi pecou contra o Senhor. Ele foi contra Betseba, ele atrapalhou a vida de Betseba, de Urias, da família, foi vergonhoso para com a nação, contra os soldados que morreram. Mas quando ele vai confessar, ele diz: pequei contra ti, pequei contra ti. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido, meu irmão, por favor, ao término dessa mensagem, continue me amando, tá? Não se aborreça comigo. E eu esqueci de dizer uma coisa que eu sempre falo no início: um glória a Deus, um aleluia, levanta o ânimo aqui em cima, viu? Nos ajuda, tá? Nos ajuda, por favor. Sabe? Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Guarde isso no seu coração. Por que Davi está dizendo pequei contra ti, Senhor? Mas ele fez mal, foi a Betseba, a Urias, aos seus comandados, à nação. Qual é o verdadeiro evangelho, queridos? Qual é o principal mandamento, aquele que está acima de todos os mandamentos? Amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então todas as vezes que eu firo o meu próximo, que eu ofendo o meu próximo, eu peco é contra o Senhor, não é contra o meu irmão. Por isso que Davi clama: pequei contra ti, Senhor. Toda vez que nós fazemos mal a alguém, querido, nós pecamos contra o Senhor. Nós pecamos contra o Senhor. Nós achamos que pequei contra o pastor Wellington, vou lá, pastor Wellington, você me perdoa? Ele vai me perdoar por causa do coração dele. Mas nós precisamos nos consertar com Deus, querido, nos arrepender diante do Senhor. E é isso que Davi vai procurar fazer, escrevendo esse salmo. Pequei contra ti, Senhor. Todas as vezes que ofendemos, que roubamos, que envergonhamos alguém, pecamos contra Deus. Precisamos entender isso. O reconhecimento de que nós não temos nenhuma culpa e nenhum direito diante de Deus.
não temos nenhuma desculpa e nenhum direito diante de Deus. O mesmo verso 4, põe ele aqui para mim, na parte B: para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Então, nós precisamos reconhecer que nós não temos nenhuma desculpa e nenhum direito diante do Senhor. Tirou dali. Ele não apresenta desculpas, ele não apresentou suas conquistas. Davi, ele não chegou para Deus agora e falou assim: ó, perdoa, Senhor, foi um deslize do momento. Só há de entender, olha a mulher que Betseba é. A Bíblia fala que ela era uma mulher muito bonita e formosa. Ele não apresentou para o Senhor as suas conquistas, as suas vitórias. Ele não apresentou para o Senhor a unificação do reino, que até então não havia sido feito. Ele não chegou para Deus e falou: Deus, eu tenho um crédito aí, olha como eu ajo, olha como eu faço, olha como eu caminho diante do Senhor. Senhor, eu vivo na velha aliança, mas eu tenho revelações da nova aliança. Eu sou o homem segundo o seu coração. Não, querido, ele não apresentou nada disso para Deus. Ele só disse: Senhor, tem misericórdia de mim, pequei contra ti, não tire de mim, não afaste de mim o teu espírito, não afaste de mim o teu espírito. Arrependimento, querido, arrependimento. Precisamos, queridos, carregar as marcas do Evangelho. Mas antes disso, para ter essas marcas, vou dizer novamente, precisamos ter intimidade com o Espírito e caminhar em obediência a Ele, para que nós possamos entender o que esse homem está fazendo nesse Salmo 51, para podermos compreender e entender. Davi se apresenta diante do Senhor totalmente humilde, quebrantado. Ele não se apresenta mais como um rei. Ele rasga suas vestes, joga cinza sobre sua cabeça e clama ao Senhor: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. O que Davi faz, querido, depois disso tudo, é bater no peito e dizer: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Eu sou pecador, eu sou nada diante do Senhor. Sabe, queridos, Deus aposta tanto em nós, Deus crê tanto em nós, que nós precisamos tomar posse disso e caminhar, queridos, caminhar como os guerreiros verdadeiramente. Sabe, queridos, me veio uma coisa aqui na cabeça. Depois que de manhã que eu sentei, à tarde, Cláudia, eram as 3h30, Cláudia estava em frente à televisão e ela foi ver um filme, Batalhão 6888. Fala de um batalhão só de mulheres e mulheres negras que foram mandadas para a Europa para cuidar de das cartas que não chegavam para as famílias e nem chegavam para os homens que estavam na guerra. E aquilo incomodou até a mulher do presidente, o presidente dos Estados Unidos na época. Só que com aquela segregação na década de 43 para 44, segregação racial, os generais, que eram todos brancos, consideravam elas como lixo, como nada. Mas aquelas mulheres, independente do que pensavam, pastor Wellington, independente do que achavam delas, elas viajaram dos Estados Unidos à Europa num navio mercante, sem qualquer luxo, sem nada, sem ração, fala ração no exército, né? Sem comida direito. E a ordem era que quando elas chegassem, que elas não descansassem, que elas marchassem diante dos generais.
sabe o que aquelas mulheres fazem quando elas descem? Mesmo cansadas, mesmo mal alimentadas, mesmo sem tomar banho, elas se põem em ordem. Elas se põem em ordem, para lá, para cá, e marcham diante dos generais, a ponto de eles ficarem estupefatos da forma como que aquelas mulheres marchavam. Porque, queridos, o que eu quero dizer com isso para você? As circunstâncias não podem parar um servo de Deus, querido. As dificuldades não podem te parar. Se você está em pecado, querido, se arrependa verdadeiramente e continue a caminhar. O Senhor nos espera, querido, com os braços abertos. Ele quer se encontrar conosco, querido. Ele quer estar conosco. Ele quer que nós caminhemos lado a lado com Ele. Marche, querido. Marche. Marche para o alvo, que é a glória de Deus. Marche para o alvo, que é a cruz que Ele se colocou nela por amor a mim e a você. A cruz, querido, é o melhor lugar para nós podermos nos encontrar, querido. Sabe, pintam aí fora como a cruz, como uma coisa terrível. Terrível ela é para aqueles que não conhecem o Senhor, mas para nós ela é a salvação. Ela é glória, ela é poder. É ela que nos diferencia, é ela que separa o joio do trigo, querido. E eu quero crer que aqui nós só temos trigo. Amém? Cristo é tudo que Deus pode nos dar. É Cristo, Ele é Cristo. A beleza revelada do Pai é Cristo. Ele é Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Ele é Cristo. A beleza revelada do Pai é Cristo. Ele é Cristo. Davi reconheceu que a natureza dele era má, querido. Verso 5. Põe o verso 5, por favor. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi não caiu, querido, porque a porta do quarto da Betseba estava aberta, pastor Michel. Ele não caiu por isso. Davi, ele não caiu porque ele achava aquela mulher sedutora. Olha o que ele fala. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi caiu, querido, por causa do seu coração. O seu coração se contaminou. Davi caiu porque ele decidiu se deitar com aquela mulher. Davi caiu porque ele decidiu conhecer aquela mulher. Sabe, queridos, o pastor Arnaldo falou aqui no dia 31, e eu falo isso muito lá em casa. As nossas decisões direcionam o nosso futuro. Queridos, a decisão que você toma na sua vida, no caminhar da sua vida,
vai determinar o seu futuro. Pastor, eu não fumo mais. Eu vou orar para Deus tirar isso de mim. Se você não decidir primeiro, querido, a parar, você vai orar e não vai acontecer. Você precisa decidir. Você precisa decidir. E Davi decidiu deitar com aquela mulher. Foi o seu coração. O coração, querido, ele é enganoso. A Bíblia vai dizer isso. Mas Davi entendeu que a causa de seu fracasso não está fora dele, e sim dentro dele. E sim dentro dele. É o seu coração. E é o nosso coração, querido, que muitas vezes nos leva a cair, nos leva a ser enganado. Pastor, eu estou saindo da pornografia, mas eu estava vendo, trabalhando lá no meu computador, de repente apareceu uma aba lá, sem querer eu cliquei, pastor. Não, querido, você decidiu clicar. Você decidiu clicar. Meu pastor me perdoa. Ele pediu para me trazer uma palavra que leva vocês a caminhar. Eu não sei se vocês estão caminhando, mas eu sei que eu preciso falar. É você que decidiu clicar, querido. Queridos, entenda uma coisa: não divida responsabilidade pelos seus atos. Os seus atos são seus. Os seus atos são seus. Você não cai por causa daquilo que está fora, você cai por causa daquilo que está dentro. Aquilo que você está carregando. E Davi entendeu isso. Davi entendeu isso. Quem não me conhece não repara não, eu sou chorão mesmo. Aliás, aqui só tem pastor chorão, né? O que chora menos é o pastor Douglas. Né, Arnaldo? Né, Wellington? Chora menos é o pastor Douglas. Põe o verso 1 para nós, querido, novamente. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi está buscando misericórdia, querido. Davi reconhece que chegou ao fundo do poço. Ele não tem como fugir da sua consciência. A dor é muito grande e ele está preso na cadeia do pecado. Por isso ele clama: tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Precisamos entender que nosso alvo é viver para a glória de Deus. Por mais honestos que sejamos, por mais virtuosos que somos, por mais perto que estejamos de Deus, por mais forte que seja o nosso testemunho, todos nós estamos debaixo da autoridade desse texto e precisamos clamar: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Sabe, queridos, como diz um amigo meu, posso ser doutor em divindade e mestre em letras embaralhadas, mas eu não caminho para lugar nenhum com isso, querido. Eu não vou a lugar nenhum com isso, Daniel. Eu preciso restaurar a minha vida, assim como Davi buscou restaurar a sua. Eu preciso resgatar novamente a presença de Deus na minha casa, a presença de Deus no meu lar, a presença de Deus no meu trabalho, a presença de Deus no meu chamado, no meu ministério. Sabe por quê, queridos? Nós somos muito bons
em fingir algo que não somos. Nós somos capazes. Quando eu falo nós, eu falo homem, mas eu me coloco nisso. Nós somos capazes de estar em pecado, seja qual ele, de aposta, de prostituição, de adultério, de qualquer um, de vício, e chegarmos aqui, sentarmos aqui, louvarmos ao Senhor, pegarmos o microfone, pregar uma palavra, mostrarmos uma vida à congregação que nós não vivemos lá dentro da nossa casa, e as pessoas olharem para nós e dizer assim: uau, olha a vida do pastor Marcos, da pastora Cláudia, olha a casa deles, mas lá dentro está tudo destruído, querido. Mas nós apresentamos isso, nós temos a capacidade de apresentarmos isso. Só que Davi, quando ele viu que a casa dele chegou nesse lugar, ele não escondeu de ninguém. Ele não escondeu de ninguém. Ele rasgou as suas roupas, jogou cinza sobre sua cabeça, e mais uma vez eu digo para vocês, clamou: Senhor, tem misericórdia de mim. Não seja um enganador do Evangelho, querido. Não seja um enganador do Evangelho. Seja um homem com coração contrito e reto diante do Senhor, porque Ele vai se agradar de você e de mim. Precisamos andar nesse lugar, precisamos caminhar nesse lugar, um lugar de arrependimento, um lugar onde a misericórdia do Senhor repousa sobre nossa cabeça. Davi entendeu que era preciso ter profundo desejo pelo perdão de Deus. Davi não fugiu de Deus, ele não correu de Deus, ele desejou ser perdoado. Aprenda com isso aqui, querido. Adão, quando pecou, fugiu de Deus. Judas, quando caiu, se envergonhou e tentou correr do Senhor também. Tentou até consertar a coisa, devolveu as moedas, fez isso, fez aquilo, mas não adiantou, porque ele tinha remorso e não arrependimento. Não fuja de Deus, querido, por causa do seu pecado. Não corra de Deus por causa do seu pecado. Deseje ser perdoado por Ele, e Ele quer nos perdoar das nossas iniquidades. Ele anseia por isso. Sabe por que eu digo isso, querido? Por que Davi não fugiu, né? Isso aqui, vou pegar, aproveitar que meus filhos falam muito na minha mesa. Aí, Júnior, eu fico escutando. Como eu tenho o microfone, eu falo depois. Lucas 10:20. Mas não vos alegrei, porque se vos sujeitem os espíritos. O que está falando aqui? Jesus havia dado autoridade aos discípulos para irem de 2 em 2 a pregar o Evangelho, e deu autoridade a eles sobre, se serpente picasse eles, não morreriam, para expulsar espíritos imundos, e falou com eles: ó, na casa que te receberem, fique lá, mas se alguém não receber você, aquela cidade, sai de lá, sacuda os pés, apague a poeira, nem a poeira dessa cidade você estraga. Aí Jesus está falando, mas Lucas está falando, Jesus está falando: mas não vos alegrei, porque se vos sujeitem os espíritos, porque os espíritos maus estavam se sujeitando aos discípulos, eles oravam e eles saíam. Não se alegreis por causa disso, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu, querido. É por isso que nós temos que clamar, queridos, para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, no dia em que o Senhor nos chamar. E é isso que Davi entendeu, que ele precisava ter o nome dele lá. Por isso o arrependimento desse homem, querido. Não vivendo de falácias, de mentiras, escondendo o seu caminhar, o seu agir, a sua perversão. Não, ele se expôs totalmente. Ele se expôs totalmente.
a ponto de que um dia ele, andando por Jerusalém com seus valentes, Simei o apedrejava e o acusava do seu pecado, e seus valentes queriam matar Simei, e ele falou: não toque neles, não toque nele. Esse apedrejamento está vindo do Senhor. Não toque nele. Eu mereço, porque eu sei aonde eu fui para estar acontecendo isso hoje. E muitas vezes, querido, quando nós somos confrontados por causa do nosso pecado, nós ficamos chateados, muitas vezes nervosos, vamos embora da igreja, achamos que o irmão não tem direito de nos confrontar, de dizer a verdade sobre aquilo que estamos praticando, como nós estamos andando. Grite, querido, grite: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. É preciso ter consciência da nossa incapacidade, querido. Verso 16, por favor. Já estamos acabando. Verso 16. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Davi reconhece que os ritos religiosos, se os ritos religiosos resolvessem o seu problema, ele daria centenas de bois e ovelhas para o sacrifício, mas ele entendeu que o que Deus quer é o coração dele. Se os ritos religiosos resolvessem o pecado de Davi, não era problema ele dar 10 mil bois, 10 mil ovelhas, não sei quantos quilos de prata e de ouro. Ele entendeu que Deus queria era o seu coração. Então ele diz, põe de novo aqui: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. A vida de Davi já começou a ser consertada, querido. Já começou a ser consertada, querido. Oh não, é Salmos 51, por isso que eu estou vendo que está tudo errado ali. Pô, mas ele botou, né? É Salmos 51, 16. Pois não desejas sacrifícios, senão eu o daria. Tu não te deleitas em holocausto. Davi entendeu que Deus não estava querendo sacrifício, querido. Deus estava querendo era Ele. Deus não está preocupado com suas ofertas, querido. Deus está preocupado é com o seu coração. Deus quer é o meu e o seu coração. Por isso muitas vezes Ele vai te pedir algo que vai te entristecer, mas Ele não quer aquilo. Ele só quer o seu coração. Quando Ele te pedir, querido, não demore a entregar. Não demore a entregar. Davi entendeu que Deus queria era o seu coração. Precisamos ter uma nova atitude para com Deus. 17 Salmo 51, 17, por favor. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Esse é o sacrifício que Deus quer de você e de mim, querido. Um espírito e um coração quebrantado, se rendido a Ele. É isso que Ele quer de nós, é isso que Ele espera de nós. Davi pecou contra Deus, mas a pessoa que Davi anseia, acima de tudo, é Deus. Aquele que anseia por restauração, não foge do Senhor, ele corre para os braços do Senhor. Então, querido, se você quer verdadeiramente salvação para a sua vida, corra com mais depressa para os braços daquele que nos amou primeiro. Amém? Sabe, queridos, nós não podemos renovar nós mesmos, nós não podemos limpar nós mesmos, nós não podemos perdoar nós mesmos. O que nós precisamos
é de um novo coração no Senhor. Só isso trará restauração para as nossas vidas. E eu termino fazendo uma pergunta para você. Quem de nós se acharia confortável se Deus resolvesse expor o nosso coração esta noite? Pensa um pouquinho. Qual de nós se acharia confortável se Deus resolvesse expor o nosso coração nessa noite? Davi não se importou, querido. Davi não se importou. Quando o pecado dele, o seu coração foi exposto, ele gritou: tem misericórdia de mim, Senhor. Me mate, Senhor. Me leve, mas não tire de mim o teu espírito. Não tire de mim o teu espírito. Precisamos de um novo coração. Um coração quebrantado. Um coração obediente. Um coração contrito e humilde. Eu não sei, querido, como você está vivendo. Eu não sei se você tem algum pecado escondido, que você tem vergonha da exposição dele, por isso você vive uma vida de mentira hoje. Eu não sei como anda o seu dia, mas uma coisa eu sei: que o Senhor nos ama, e Ele nos ama tanto, 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 que Ele entregou o seu único filho, o seu unigênito, para que Ele morresse na cruz, por amor de mim e de você, para que nós pudéssemos nos apresentar diante dEle, e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu entrego minha vida ao Senhor. Por favor, Senhor, traz à minha memória aquilo que me dá esperança, Senhor. Traga à minha memória aquilo que me dá esperança. E o que nos dá esperança, querido? O que nos dá esperança? O que nos dá esperança? Já que eu estou aqui em Salmos, eu amo demais essa passagem. Eu amo porque ela me fortalece. Do Senhor é a terra e tudo o que nele existe, o mundo e o que neles vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou sobre as águas. Quem poderá subir o monte de Sião, o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu lugar santo? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Para subir no monte de Deus, querido, precisamos ter um coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor. O Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a face, o Deus de Jacó. Davi, queridos, depois desse evento na vida dele, ele buscou e buscou e buscou e buscou a face do Deus de Jacó, a ponto do Senhor não apagar, mas o perdoar, e dizer ao mundo, e dizer a mim e a você, que ele é o homem segundo o coração de Deus.
Ele é o homem segundo o coração, um pecador como eu e você, que adulterou, que matou, que roubou, que destruiu uma família, mas que um dia, quando o pecado dele foi exposto, ele não tinha mais como mentir, ele simplesmente se ajoelhou, rasgou suas vestes, jogou cinza sobre sua cabeça e gritou: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Eu preciso de arrependimento, querido. Eu preciso de arrependimento. Eu preciso. E o texto continua. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se os portais eternos, abram-se as portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? 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 Ah, quem é o Rei da Glória, irmão? É Ele, o Senhor, o poderoso, o Filho de Davi. Filho de Davi. Esse é o Rei da Glória, aquele a qual eu e você dobramos nossos joelhos e declaramos nosso amor a Ele, que Ele é o nosso Salvador e nosso Senhor. Ele é conhecido como Filho de Davi. Eu não sei se você consegue entender isso, querido. Jesus é chamado de o Filho de Davi. Você viu aqui, leu aqui o que esse homem fez, mas você também viu o arrependimento verdadeiro e genuíno que esse homem teve. Abra os seus portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram os seus portais, abram os seus portais eternos, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia, amém, queridos. Se coloque de pé, querido. Se coloque de pé. Por favor, não fique bravo comigo. Se alguma coisa te feriu, alguma palavra que eu declarei aqui te ofendeu, querido, brigue com o Senhor, não brigue comigo. Eu só fui um instrumento dele nessa noite, como os outros homens têm sido. Mas eu quero te convidar a estarmos aqui à frente, nos arrependendo verdadeiramente, restaurando a nossa aliança com o Senhor, trazendo novamente o Senhor para o centro da nossa vida, trazendo o Senhor para ocupar o lugar que é dele na nossa vida. Sabe, queridos, o diabo pode falar muitas coisas para você, mas uma coisa eu quero te dizer: ele é derrotado, ele está derrotado antes da fundação do mundo. Ele já está derrotado. Então ele pode dizer o que quiser para você, se você verdadeiramente abrir a sua boca e clamar: Senhor, eu me entrego a Ti, eu me arrependo dos meus pecados, tem misericórdia de mim, vem sobre mim. A vitória que você tanto espera na sua vida, ela já foi declarada, porque os que confiam no Senhor, eles andam de cabeça em pé, eles andam sem medo de olhar para a direita ou para a esquerda, porque eles sabem que o Senhor dos exércitos é quem o guarda, é quem o protege, é quem está com ele. Por isso eu quero convidar aqueles que sabem que o Senhor é o Senhor da vida dele, que vem aqui à frente. Nós queremos orar com você.
e abrir, declarar um novo tempo sobre sua vida, uma nova restauração na sua vida, uma restauração em que Deus irá fazer algo muito maior do que um dia você pôde imaginar. Amém? Vamos adorar, Natan.